Boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda ao Boletim Legislativo. Muito bom ter sua companhia nesta quarta-feira, 22 de outubro de 2025. Aqui você confere as principais notícias da Câmara Municipal e de São José dos Campos, tudo o que precisa saber para seguir bem informado. Na edição de hoje, vamos falar de educação. Um projeto aprovado no Legislativo cria o programa Líder do Futuro nas escolas da rede municipal de ensino. Mobilidade urbana também é pauta hoje. Outro projeto aprovado cria o programa Fluir em São José dos Campos, para permitir conversão à direita, mesmo com o sinal fechado. E mais a partir de agora. Para começar, eu te convido a acompanhar os destaques da última sessão, que contou com a apreciação de documentos e o debate de assuntos de interesse público em plenário. Confira. Entre os mais de 250 documentos para análise na 60ª sessão do ano, os vereadores apreciaram diversos requerimentos, indicações e moções. Só as indicações somam mais de 180 pedidos, a maior parte referente a ações de manutenção pública na cidade, como limpeza urbana, troca de grama em praças da região central, reforma em quadra poliesportiva, implantação de semáforo e até mesmo a construção de um novo PEV na região oeste. Quanto aos requerimentos, estavam pedidos de informação em diversas áreas, como meio ambiente, educação, mobilidade urbana, causa animal, além de cobranças para maior transparência nos atos dos conselhos municipais. Outro requerimento solicitava a criação da Frente Parlamentar de Proteção e Defesa do Consumidor. O grupo será formado pelos parlamentares Sena, Sérgio Camargo, Lino Bispo e Sidney Campos. Durante os trabalhos em plenário, também foi anunciada a composição de outra frente, a Frente Parlamentar do bairro Urbanova. Os vereadores indicados foram Sidney Campos, Sena, Renato Santiago, Zé Luiz, Milton Vieira Filho, Amélia Naomi e Gilson Campos. A sessão contou ainda com pinga-fogo, momento em que os parlamentares vão à tribuna para debater assuntos de interesse público. O primeiro orador, o vereador Tomás Henrique, defendeu a prerrogativa dos parlamentares de cobrar transparência do poder público. O vereador apontou denúncias em um concurso da cidade e a indicação de cargos comissionados. No tema da inclusão, o vereador Sena, por meio de um vídeo exibido em plenário, anunciou a conquista de emendas parlamentares que serão destinadas ao Gaia, entidade que acolhe crianças autistas da cidade. Serão cerca de R$ 500 mil entre verbas estaduais e federais para a instalação de placas fotovoltaicas e a manutenção de projetos sociais. Outra entidade de São José que será beneficiada com emendas, segundo o parlamentar, é o Hospital Pio XII. Também durante o pinga-fogo, a vereadora Amélia Naomi criticou o que chamou de falso moralismo na gestão pública e voltou a lamentar o adiamento da FLIM, Festa Litero-Musical de São José, após o veto à participação da jornalista Miri Lacombe. Outra parlamentar a fazer uso da tribuna foi Juliana Fraga. A vereadora mencionou a comemoração do Dia do Servidor Público e defendeu pautas como aumento salarial, plano de carreira, aprimoramento e melhores condições de trabalho para a categoria. Segundo a parlamentar, é preciso mais atenção do poder público a essas demandas. Já no tema meio ambiente, o vereador Lino Bispo apresentou, por meio de um vídeo exibido em plenário, denúncias de despejo irregular de esgoto no rio Lambari. O parlamentar cobrou ações efetivas da Sabesp e anunciou que irá procurar as autoridades responsáveis, incluindo o Ministério Público. E o esporte foi o assunto abordado pelo vereador Marcão da Academia, que parabenizou atletas da cidade pela conquista e participação em competições de jiu-jitsu, crossfit e powerlifting. Defendendo a prestação de contas e a transparência nos atos do poder público, o vereador Sérgio Camargo cobrou integridade e ética nas nomeações e convocações dos servidores municipais e concursos e cargos comissionados. O assunto foi tema de um requerimento apresentado por ele e aprovado em plenário.
Também em busca por mais transparência e gestão responsável dos recursos públicos, o vereador Fernando Petiti enalteceu o papel dos vereadores de fiscalizar os atos do executivo. Petiti também cobrou a participação de psicólogos nas redes de apoio social que atuam com moradores em situação de rua e maior atuação da Secretaria de Mobilidade para evitar acidentes de trânsito na cidade. As sessões da Câmara são realizadas todas as terças e quintas, com transmissão ao vivo a partir das 4 horas da tarde. Você pode acompanhar os trabalhos em plenário na íntegra no nosso canal do YouTube. Criar líderes para o futuro é um desafio para familiares, gestores e educadores, e a escola tem papel essencial nesta formação. Na rede municipal de São José dos Campos, este trabalho ganhará novas possibilidades com a aprovação de um projeto de lei na Câmara que cria o programa Líder do Futuro. Transformar jovens estudantes em líderes. Esta é a proposta de um projeto de lei aprovado na Câmara, de autoria do vereador Rogério Dacazem, que vai criar nas escolas da rede municipal de ensino o programa Líder do Futuro. De acordo com o projeto, as escolas poderão incentivar a formação de jovens líderes por meio da educação socioemocional e atividades que estimulem a inovação. A nossa equipe foi até esta escola privada de São José para mostrar um exemplo prático de um programa focado no desenvolvimento de líderes. Aqui nós temos um programa chamado Inteligências Criativas, que é uma incubadora de projetos, muitos deles com característica empreendedora. Então nós temos 6 projetos aqui, que é um de aeromodelismo, o Ventos Empreendedores, que a gente constrói veleiros, Fórmula 1 School, Games for Life, Linhas do Vale, e o Ação Jovem, que é uma ação de voluntariado que nós temos aqui. Então essa incubadora, ela abriga esses diferentes projetos, no qual a gente trabalha inúmeras habilidades relevantes para o século XXI. Um dos diferenciais dos projetos de liderança aqui é a integração de alunos de vários anos. Os mais experientes compartilham conhecimentos com os mais novos, o que gera muitas práticas de comunicação e habilidades de trabalho em equipe. O Pedro é aluno do 9º ano do ensino fundamental e está no projeto há 4 anos. Na construção deste barco, ele acompanhou todas as etapas, desde o protótipo no papel até os testes na represa, como a gente vê nestas imagens enviadas pela equipe. Me sinto muito realizado em ver como que esse projeto se tornou, no que esse projeto se tornou, enquanto a gente está envolvida nele, em como foi o processo total desde o início para aprender a usar as ferramentas, entender como funcionava o primeiro projeto, o nosso primeiro modelo, que era um modelo de barco mais simples, que é o PD Racer, até chegar nesse modelo um pouco mais complexo com bico, que é o Spindrift 10. Os nossos alunos mais experientes do projeto, que têm uma bagagem, tem um diferencial extremamente gigante em relação à postura, comunicação. Nesse projeto, eles também são estimulados a correr atrás de recursos, correr atrás de parcerias, fazer desenvolvimento social e ambiental. Então, eles não somente carregam essa bagagem técnica, mas também uma responsabilidade social. A Beatriz tem 13 anos, também participa do projeto do barco e está envolvida com o aeromodelismo. As lições de física e matemática integram as atividades práticas com o uso da madeira, isopor e circuitos de energia. A aluna do 8º ano está contando os dias para ver o seu modelo de aeronave levantar voo. Na semana que vem eu vou lançar ele pela primeira vez e eu estou torcendo muito para que ele não caia. Porque 6 meses de projeto para ele cair ia ser triste, mas a experiência só por si já vale muito a pena. A partir do projeto de lei aprovado na Câmara, o programa Líder do Futuro poderá ser implementado pelos gestores em projetos escolares e em atividades práticas de diversas frentes. A expectativa é descobrir talentos e habilidades nos alunos a partir da gestão das emoções e motivação, e de exercícios que deverão contar com escuta ativa, resolução de problemas e inovação. Isso é fundamental, considerando que São José é considerada uma cidade inteligente, que investe muito na indústria e também nas empresas, nas startups, como o Parque Tecnológico, por exemplo. Desenvolver isso desde a infância vai fomentar ainda mais o empreendedorismo na cidade, a inovação da cidade, e no futuro nós teremos profissionais cada vez mais capacitados aqui na nossa região.
Agora vamos falar de mobilidade urbana. Parar quando o sinal fica vermelho é uma ação obrigatória para qualquer motorista. Mas, em alguns casos, essa lógica poderá ser alterada aqui em São José. É que a Câmara aprovou um projeto de lei que cria na cidade o programa Fluir. A matéria vai permitir a conversão à direita em algumas ruas, mesmo com o semáforo fechado. Parar quando o sinal fica vermelho é uma ação obrigatória para qualquer motorista. Mas em alguns casos, essa lógica poderá ser alterada aqui em São José. É que a Câmara aprovou o projeto do vereador Cláudio Apolinário, que cria o programa Fluir. A matéria vai permitir a conversão à direita em algumas ruas, mesmo com o semáforo fechado. Segundo o vereador, a medida, baseada no Código de Trânsito Brasileiro, busca dar mais agilidade ao tráfego da cidade. Estados Unidos, Canadá, Alemanha, Coreia do Sul, basicamente boa parte da Europa, utilizam essa lógica do direita livre. Observando a lei brasileira, artigo 44 do CONTRAN, também diz que a direita livre nós teríamos essa possibilidade. Verifiquei em São José dos Campos, não havia essa lei estabelecida, e aí nós criamos a lei que é exatamente para dar mais fluidez ao trânsito. A lei já foi sancionada e a implantação será gradual. Os primeiros testes começam em 31 ruas selecionadas pela Secretaria de Mobilidade Urbana. Foram escolhidos trechos sem cruzamentos diretos para garantir uma adaptação segura. Várias vias em São José dos Campos eu passo e já olho para minha esposa e digo para ela assim, aqui dá direita livre. Ou seja, vias em que não há cruzamento nenhum de carros, por exemplo, e que não tem também nenhum pedestre. Então o farol ele ficou vermelho, a pessoa fica parada aguardando, não tem nenhum pedestre e não teria problema nenhum em ela fazer essa virada à direita. Hoje o tempo é muito raro, a gente precisa de tempo para fazer tudo. Então, entrando à direita com facilidade, a gente vai dar mais fluidez no trânsito, mas também vai dar mais qualidade de vida para o cidadão josense. A segurança de pedestres e ciclistas é a prioridade. A lei exige sinalização específica e só permite a conversão em locais seguros. Segundo o especialista do Observatório Nacional de Segurança Viária, assim que a medida for executada, será necessário reforçar a sinalização tanto para pedestres como para os motoristas. Ela é extremamente necessária para que também o condutor identifique onde ele pode fazer essa conversão. Então, quando a gente fala, eu implanto isso em 3, 4 vias do município, não quer dizer que todas as vias do município ele vai ser possível essa conversão. Até porque tem muito a necessidade de se olhar a geometria da via, o tempo de deslocamento daquele cruzamento semaforizado, qual que é o volume de tráfego do pedestre, se está no entorno de uma área escolar ou não. De acordo com o artigo 3º da lei, o programa Fluir prevê que o poder público promova ações de orientação para a população. A expectativa é que esse período de adaptação dure 6 meses. Primeiro vai ser vias que não tem cruzamento nenhum de carro, que é exatamente para mudar a cultura do motorista de São José. Uma vez mudada a cultura, aí se amplia para outros pontos, aí vai para uma segunda fase. Nessa segunda fase, onde há cruzamento de veículos, mas não um cruzamento efetivo, ou seja, veículos que estão indo na mesma direção, mas que na primeira via, a via da direita, poderão entrar com tranquilidade. Então, ou seja, haverá contato de veículos, mas numa primeira pista e numa segunda pista. Então eu acredito que isso a gente vai demorar aí pelo menos uns 6 meses para que tenha essa primeira fase absolutamente implementada. A mudança precisa ser monitorada de perto para avaliar a eficácia e garantir a segurança. A fiscalização é importante para buscar o equilíbrio entre agilizar o trânsito e proteger vidas. É um tipo de intervenção que ela é mais barata, mais simples, mas requer toda essa atenção e toda essa sinalização e também o acompanhamento aí tanto da educação da mobilidade quanto de um agente de mobilidade para poder estar orientando essas mudanças. E vamos para a nossa previsão do tempo para saber como ficam as temperaturas na tarde desta quarta e também amanhã. A tarde desta quarta-feira será de sol com poucas nuvens. À noite, o céu deve permanecer com poucas nuvens e sem chuva. A máxima é de 23 e a mínima de 11 graus. Amanhã, quinta-feira, será de sol durante o dia e à tarde. À noite, o céu terá poucas nuvens e não deve chover. A máxima é de 24 e a mínima de 11 graus.
Mudando um pouquinho de assunto, agora a gente vai para o tema emprego, é a nossa agenda de serviço. Quadro diário para apresentar para vocês as vagas de trabalho abertas no PAT de São José. E tem bastante oportunidade, viu? O posto de atendimento ao trabalhador de São José dos Campos tem oportunidade de emprego para acabador de mármore e granito, açougueiro, ajudante de cozinha, ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajudante de saneamento, ajudante de serralheiro, alimentador de linha de produção, analista administrativo, armador de ferros, assistente administrativo, assistente de prevenção de perdas, atendente balconista, atendente de lanchonete, atendente de lojas, atendente de padaria, auxiliar administrativo, auxiliar de almoxarifado, auxiliar de cozinha, auxiliar de limpeza, auxiliar de manutenção predial, auxiliar mecânico de refrigeração, auxiliar nos serviços de alimentação, balconista, balconista de lanchonete, caldeireiro montador, carpinteiro, chefe de cozinha, churrasqueiro, comprador, consultor de vendas, controlador de acesso, copeiro, corretor de imóveis, cozinheiro de restaurante, cozinheiro geral, cozinheiro industrial, designers de interiores, eletricista, empregado doméstico nos serviços gerais, encarregado de estoque, encarregado de expedição, encarregado de obras, garçom, gerente de restaurante, gesseiro, jardineiro, mecânico de automóvel, mestre de obras, montador de andaimes edificações, montador de estruturas metálicas, montador de mármore, motorista carreteiro, motorista de caminhão-pipa, operador de injetora de plástico, operador de máquina de arame, operador de máquina empilhadeira, operador de máquinas fixas em geral, operador de retroescavadeira, operador de teleatendimento ativo, telemarketing, pedreiro, psicólogo clínico, recepcionista de hotel, serralheiro, serralheiro de alumínio, técnico de controle de meio ambiente, vendedor de comércio varejista, vendedor interno e zelador. E ainda há vagas para pessoas com deficiência nos cargos de auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza e auxiliar de logística. Para se candidatar é fácil, é só comparecer ao PAT levando o RG, CPF, carteira de trabalho e cartão cidadão. O PAT fica na Praça Afonso Pena, 175, Centro. E aqui no Boletim a gente também ajuda com dicas para empreender. Então, se você pensa em abrir um negócio, é bom ficar de olho no quadro Empreende Sebrae. São assuntos importantes comentados por quem mais entende do assunto, os analistas do Sebrae. Olá, meu nome é Paulo Sereda, eu sou gerente regional do Sebrae para a região de São José dos Campos. E hoje nós vamos falar sobre perigos, riscos do excesso de plataformas digitais. O excesso de dependência digital, o vício em redes sociais, pode levar a gente a gastar um tempo muito grande onde não traz resultados. Usar a tecnologia ao seu favor é fundamental. Do ponto de vista dos negócios, se você quer usar plataformas digitais, softwares, antes organize os processos que você tem internamente, porque qualquer ferramenta que você colocar digital num processo equivocado, você só vai piorar a situação ainda. Antes de ir para o digital, trabalho físico dentro do seu negócio. Depois, escolha as plataformas com inteligência, tomando cuidado com elevado grau de dependência. Temperança sempre é a resposta correta. Agora uma boa notícia para empresários do setor de tecnologia que buscam oportunidade
para desenvolver soluções inovadoras no mercado. As inscrições para a segunda edição do programa Sandbox São José dos Campos estão abertas. Uma iniciativa gratuita que promove inovação e estimula a colaboração entre os setores público e privado. O processo seletivo está aberto até essa sexta-feira, 24 de outubro. E quem traz mais detalhes para a gente sobre como realizar a inscrição é o repórter Eduardo Campos. Boa tarde, Edu. Conta pra gente mais detalhes do programa. Oi, Ju, ótima tarde para você, para todo mundo que nos acompanha pelo Boletim Legislativo. Olha, hoje a gente veio até o Parque de Inovação Tecnológica de São José para falar sobre as inscrições que já estão abertas para a segunda edição do programa Sandbox. Quem vai nos explicar melhor o que é esse programa, quem pode participar, é o secretário adjunto de Inovação e Desenvolvimento Econômico, Augusto Delfim. Augusto, ótima tarde. Queria que você explicasse para a gente então um pouquinho sobre o que é esse programa Sandbox. O Sandbox é um programa instituído aqui em São José dos Campos tanto para o órgão público e para as empresas e startups instaladas aqui em São José. É uma oportunidade deles implementarem seus projetos, seu software, sua tecnologia na vida real, rodando na vida real do município. É uma possibilidade tanto para a área pública adquirir inovação, verificar, testar inovações que estão chegando, IA e tudo mais, e para essas empresas certificarem, testarem os seus produtos numa situação real, rodar isso não só no protótipo deles ou no computador, em tempo real. Isso é muito importante para as empresas e para o setor público também conhecer a inovação. Qual que é a importância, também desse programa para ajudar nesse desenvolvimento tecnológico da cidade, trazer essas empresas, essas startups, para poder trabalhar nessa área também? É fundamental porque eles testam o produto dele na vida real. Então, é testado, tem um comitê técnico que analisa os trabalhos e corrige. Durante o POC, o POC pode de 6 meses a 12 meses, e eles corrigem, vamos aperfeiçoar isso, vamos mudar aqui. Então, eles corrigem o software e se adaptam à real necessidade ou do poder público ou mesmo da cidade. Não é uma coisa para o poder público, não é um programa é para o município. E não é somente para São José dos Campos. O Brasil inteiro pode se inscrever no Sandbox e trazer a tecnologia para a gente testar aqui e conhecer toda essa tecnologia que está acontecendo pelo mundo. E tecnologia e inovação, o que é hoje é uma novidade, amanhã já não é mais, que já tem uma outra inovação. Então a gente vai estar sempre atualizado com o que tem de melhor e de mais atualizado no mercado. Legal, eu queria que você falasse também um pouco, justamente sobre essas empresas, quem pode se inscrever, quem pode participar, tem algum grupo específico? Tem um procedimento que é um edital que foi aberto, tem várias áreas, assim, abrange todas as áreas, desde inteligência artificial, IoT, na área médica, na área de mobilidade. Então tem lá as áreas, tem algumas etapas a serem seguidas. Eles apresentam para a gente, para um comitê, o produto, descrevem. Depois nós entramos em contato com os funcionários especialistas de cada secretaria para ver se há interesse de adquirir aquilo ou de testar esse produto ou equipamento ou software dentro da secretaria, se realmente faz sentido aquilo lá. A partir daí são etapas que são seguidas, e no próprio site é bem explicativo e tem todas as etapas, a parte documental e tudo isso daí é bem explicativo, isso daí. E o mais legal, no final do POC, dos aprovados, é feito não seria uma certificação, seria um relatório por técnicos que não fazem parte da coisa pública ou aqui do pitch,
São técnicos do ITA, da ETEC, de universidades que fazem uma análise daquele produto e fazem as considerações finais. Para uma empresa que está começando, é muito importante, porque ela vai ter um aval de teste, né? Vai ver as fraquezas, as vantagens, e ela pode aprimorar isso, né? Aprimorar e adaptar o seu produto antes de lançar para o mercado, antes de lançar, começar a vender esse produto ou utilizar esse produto. Maravilha. Para a gente fechar, então, as inscrições vão até quando? As inscrições duram 2 meses, foram abertas a segunda-feira, é um edital, são os procedimentos que na própria página do Sandbox tem as etapas. Esse segundo edital que a gente está lançando. O último edital nós tivemos quase 40 empresas cadastradas. A gente selecionou 6, porque foi o primeiro sandbox que São José está instalando. Geralmente nas cidades onde tem o sandbox, eles fazem em pequenos locais, em um bairro ou numa área da prefeitura. O sandbox de São José é diferente porque a cidade inteira é um grande sandbox para testagem de inovações. Maravilha, Augusto, obrigado pela sua participação, sua presença aqui. Então, Ju, mais uma vez, o reforço, né, para mais uma atividade voltada para o desenvolvimento tecnológico aqui na cidade. Para quem quiser se inscrever, é só acessar o site pitsjc.org.br/sandbox. Eu volto com você aí do estúdio, Ju. Obrigada pelas informações, Edu. E o boletim desta quarta chegou ao fim. Amanhã tem mais, viu? A partir das 2 horas da tarde. Aqui na tela estão as nossas redes sociais que você acessa pelo endereço @tvcâmara SJC. A seguir vocês ficam com Hora do Esporte. Um abraço, até amanhã.